Em toda escola existe uma figura central, sabe? Alguém que está no meio do furacão, mas que raramente recebe o crédito. Hoje a gente vai desvendar o papel super complexo e, olha, fundamental do vice-diretor. Se a gente parar para pensar quem é a pessoa mais importante na escola, o diretor? O professor? Geralmente a gente pensa nesses cargos, né? Mas e se a peça que faz a engrenagem toda girar estiver, na verdade, nos bastidores? Vamos dar uma olhada nisso? E para entender essa realidade a fundo, nossa análise de hoje vai mergulhar numa pesquisa super completa. Um estudo que foi lá no chão da escola para descobrir o que é, de verdade, ser vice-diretor numa escola pública do Brasil. É um olhar de dentro para fora. Mas para a gente entender os desafios de hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar um pouco no tempo. A confusão toda desse cargo não surgiu do nada, não. Ela foi sendo construída, sabe? Camada por camada ao longo da história da educação no Brasil. A jornada é bem longa, olha só. Começa lá em 1599 com o modelo jesuíta super centralizado. Depois o Estado toma conta. Só em 1901, com as escolas crescendo, é que aparece a necessidade de um braço direito para o diretor. Nasce o vice. E por fim, em 88, a Constituição fala em gestão democrática. Qual o problema? As camadas mais antigas, aquelas bem burocráticas, nunca saíram de cena de verdade. E como é que toda essa bagagem histórica aparece no dia a dia? Bom, a pesquisa nos dá um retrato bem de perto e, vou te dizer, às vezes bem duro, de quem são essas pessoas e o que elas encaram na rotina. A primeira coisa que salta aos olhos é a questão de gênero. Quase 90% dos vices na cidade pesquisada são mulheres. E isso diz muito sobre uma tendência maior na sociedade, né? A tal da feminização das profissões de cuidado e educação. E claro, isso tem um impacto direto na valorização e nas expectativas que se criam em cima desse cargo. E aqui a gente vê o caos do dia a dia. Não é um trabalho com foco. É uma verdadeira colcha de retalhos de coisas urgentes. Num minuto a pessoa está mediando uma briga. No minuto seguinte, está correndo atrás de papel higiênico que acabou. Com essa fragmentação o tempo todo, fica quase impossível fazer um trabalho pedagógico estratégico. Vira um gerenciamento de crise sem fim. A pandemia de Covid-19, então, nossa, só intensificou esse caos. Se por um lado teve a parte boa de aprender a usar novas tecnologias, por outro, a carga de trabalho simplesmente explodiu. Tentar manter o contato com as famílias que mais precisavam foi um desafio gigante. E a fronteira entre trabalho e vida pessoal, bom, essa desapareceu completamente. Então, o ponto central é este. O vice-diretor está sempre espremido. De um lado, a burocracia, os relatórios, a falta de verba. Do outro, as necessidades muito reais, muito humanas dos alunos, dos pais, dos professores. É uma posição de tensão constante. O diagnóstico é complexo, eu sei, mas a situação não é um beco sem saída. Existe um caminho para sair desse labirinto? A resposta é sim. E esse caminho passa por duas palavras: organização e estratégia. A ferramenta principal para isso é o plano de ação escolar. Pensa nele como se fosse um GPS para a escola. Em vez de só ficar reagindo aos problemas que aparecem, ele ajuda a definir um destino, ou seja, os objetivos da escola, e traça a melhor rota para chegar lá. E como se monta esse mapa? O processo é bem lógico. E, mais importante, todo mundo participa. Começa com uma visão geral, o sonho de onde a escola quer chegar. Isso vira meta, coisa que dá para medir. Daí, se detalha o que fazer, quanto vai custar, quanto tempo leva. E o passo mais importante de todos, acompanhar de perto para ver se está funcionando e ajustar o caminho se precisar. A transformação é gigante. Sem um plano, a gestão vive apagando incêndio. Com um plano, ela lidera de verdade. A energia que antes ia para todo lado, agora tem foco. E a responsabilidade que muitas vezes cai nas costas de uma pessoa só, passa a ser dividida com toda a comunidade escolar. Com essa ferramenta em mãos, o papel do vice-diretor pode mudar da água para o vinho. Ele deixa de ser só o administrador sobrecarregado para se tornar um verdadeiro arquiteto de mudanças na escola. Para dar um nome a essa transformação, a pesquisa traz um conceito bem poderoso: praxis. Não é só sobre fazer as coisas. É a ação que vem da reflexão, que une o saber com o fazer para conseguir transformar a realidade de verdade. Em outras palavras, é agir com um propósito. E qual seria o propósito maior? Como lembra o grande educador Dermeval Saviani, educação e democracia andam de mãos dadas. Uma escola mais democrática, onde todo mundo participa, não é só uma escola melhor, é a base para uma sociedade melhor.
E é aqui que tudo faz sentido. O plano de ação não é só mais um papel burocrático, ele é a praxis na prática. É o que pega aquele ideal de gestão democrática que está lá na lei e transforma em ações do dia a dia, concretas, que todo mundo pode ver e participar dentro da escola. E isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Diante de um sistema tão complexo, de tantas responsabilidades, será que uma pessoa sozinha consegue mesmo fazer a diferença e transformar uma escola? A resposta é um grande e otimista sim. Sozinha, só apagando incêndios? Talvez não. Mas com um plano claro, construído com todo mundo, essa pessoa vira a faísca que transforma não só o próprio trabalho, mas a escola inteira.